certo aí com vocês? Boa noite. E aí, gente, vamos lá? Semana passada, então, nós começamos a estudar essa outra parte aqui, né? Terceiro capítulo, que é sobre a estimativa. Terceiro não, já é quarto capítulo aqui já. É a estimativa de parâmetros, né? E os intervalos de confiança. Então, nós fizemos aqui o nível de confiança, a margem de erro. Então, para calcular o erro, nós fazemos o Z de C, que é o parâmetro da tabela, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos que nós temos. E o intervalo de confiança para a média é a média menos o erro, menor que a média populacional, menor que a média mais o erro. Então, aqui fizemos alguns exemplos, né? Para calcular para obter o valor da tabela, a gente tem que usar aqui, né? Então, eu procuro pelo nível de confiança. E ainda o tamanho da amostra, nós também vimos, que eu faço o parâmetro da tabela, vezes o desvio padrão, dividido pelo erro, elevado ao quadrado, tá? Aí nós fizemos até esse exercício da página 58, o primeiro. Então, hoje nós vamos continuar, tá bom, essa matéria, e vamos fazer aqui a partir do segundo. Certinho? Bora lá, então? Lá no Teams eu coloquei, pessoal, os slides das aulas anteriores, tá? Então, tá lá o slide, embora eu já tenha mandado, né? Acho que já tenha mandado aí no grupo para vocês. Eu coloquei lá no Teams também para ficar mais organizado. Quem precisar, não tiver, procura lá que tá lá. Então, nós vamos começar hoje a partir do exercício 2 da página 58. Esse exercício aqui é um pouco mais trabalhoso, gente, por quê? Porque ele não dá o valor da média nem do desvio, ele dá a tabela, então a gente vai ter que calcular a média e o desvio, tá? Tem como calcular na calculadora, mas a maioria não lembra, então eu vou fazer aqui um por um. Como nós temos classes de pesos, a primeira coisa a se fazer aqui é o ponto médio. Vou fazer o ponto médio do intervalo. Então, aqui vai do 1 a 1,5. Para fazer o ponto médio, você faz o primeiro mais o segundo, 1 mais 1,5 dividido por 2. Então, 1 mais 1,5 é 2,5. Dividiu por 2 dá 1,25. Então, o ponto médio aqui é 1,25. Aqui, 1,5 mais 2 dá 3,5. Dividiu por 2, 1,75. Nesse aqui, 2 mais 2,5 dividido por 2 é 2,25. Do 2,5 ao 3 vai dar 2,75. Do 3 ao 3,5 é 3,25. Do 3,5 ao 4 é 3,75. Então, esses são os pontos médios aí do intervalo.
Bom, tendo o ponto médio, nós vamos fazer a média, tá? Primeiro. Para fazer a média, eu primeiro vou fazer o número de pessoas, né? Vezes o xi, que é o ponto médio. Então, vou fazer aqui, ó, na tabela, xi vezes fi. Xi é o ponto médio, fi é a frequência. Então, isso aqui é o xi, é o fi, né, no caso. Esse é o xi. Sendo assim, eu faço 1,25 vezes 5. Então, 5 vezes 1,25 é 6,25. 6 vezes 1,75 é 10,5. 10 vezes 2,25 vai dar 22,5. 8 vezes 2,75 é 22. 6 vezes 3,25 dá 19,5. E 5 vezes 3,75 é 18,75. Aí, pessoal, eu vou calcular a média, tá? Ali, a soma daquilo lá. Então, aqui é a somatória. A gente soma as frequências e soma ali o x e fi. Então, a soma das frequências, ele fala aqui 40 pacientes, né? Mas se a gente já somar aqui também, a gente obtém a mesma coisa, ó. 5 mais 6, 11, mais 10, 21, mais 8 é 29, mais 6, 35, mais 5, 40. Então, aqui é 40. Ponto médio não soma, tá? Aí soma lá o x vezes a frequência. É 6,25 mais 10,5 mais 22,5 mais 22 mais 19,5 mais 18,75. 99,5. Então, aqui, a somatória. Confere aí, gente, quem tá com calculadora. Se deu isso aí. Somando tudo ali. Deu? Beleza. Então, primeiro eu vou calcular a média aqui. A média, então, é a somatória do x e fi dividido pelo número de valores, né? Então, é 99,5 dividido por 40. 99,5 dividido por 40, 2, 48,75. Vamos arredondar isso, gente. 248,75 eu vou arredondar para 249, tá? Senão vai ficar muito grande essa conta aqui nossa. Vou pôr aqui 248,75. Arredondando, a média é aproximadamente 2,49. Certo? Ainda para fazer o desvio padrão, eu tenho que fazer cada valor xi menos a média ao quadrado vezes a frequência. Ou seja, eu vou pegar aqui o ponto médio em 25. Menos a média, 249. Ao quadrado.
vezes a frequência, que é 5. Isso vai ser igual, essa conta aí, 1,25 menos 249 elevou ao quadrado, vezes 5. 7,688. Vou arredondar para 7,7. Vou colocar, tentar colocar... tentar colocar tudo com uma ou duas casas decimais, tá? Por duas casas, vai. Aí eu vou arredondar para 769. Senão fica muito longe, né? 769. O restante eu não vou copiar tudo não, tá, gente? Porque a gente já fez isso, então eu vou fazendo aqui meio direto. Então, agora, 1,75 menos a média 2,49 elevou ao quadrado, vezes a frequência, que é 6. Dá 3,285. Eu vou arredondar para 329. Aí o próximo é 2,25. Então, eu faço 2,25 menos a média, elevo ao quadrado, e faço vezes o 10, que é a frequência. 0,576. Arredondando, 0,58. O próximo é 2,75. Menos 2,49. Eleva ao quadrado. Vezes a frequência, que é 8. Dá 0,54. O próximo é 3,25. Menos 2,49. Eleva ao quadrado. Vezes a frequência, que é 6. Dá 346. O último é 375. Menos 2,49. Elevo ao quadrado. Vezes a frequência, que é 5. 7,938, vou arredondar para 794. Aí eu vou somar tudo isso para poder fazer o desvio padrão, tá? Então, somando tudo. 7,69 mais 3,29 mais 0,58 mais 0,54 mais 3,46 mais 7,94. Dá 23,5. Então, a somatória disso tudo é 23,5. Sendo assim, aqui foi a média, agora eu vou fazer o desvio padrão. O desvio padrão, a gente chama de S, é a raiz do xi menos o x médio ao quadrado vezes a frequência, que é 23,5, dividido por n menos 1. N é o número de pacientes, então é 40 menos 1. O desvio padrão S, então, é 23,5 dividido por 39, tirou a raiz quadrada. 0,776. Vou pôr como 0,78 para arredondar. Então, o desvio padrão é 0,78. Então, aqui está a média e aqui está o desvio padrão. Beleza? O que vai dar mais trabalho nesse aqui vai ser fazer isso aqui, porque depois o restante é mais fácil.
Beleza? Então, até aí? Vamos lá para a próxima parte, então. Aí, gente, ele pede para a gente construir um intervalo de 90% para a média populacional da quantidade de pesos perdido pelos pacientes nessa clínica. Então, a gente tem uma amostra de 40 pacientes. Então, quer dizer que, ó, continuando aqui, tá? O mesmo exercício. N é igual a 40. A média deu 2,49, a média de peso que esses pacientes perderam. 2,49. O desvio padrão deu 0,78. O nível de desconfiança, ele pediu 90%, tá? A gente tem que olhar esse valor na tabela. Então, confiança de 90%, que é 0,90. Esse valor aqui a gente tem que olhar na tabela. Então, como que a gente faz? Eu faço 0,90 dividido por 2, que é 0,45, né? Aí, esse 0,45 eu vou procurar lá na tabela. Então, vamos procurar lá na tabela. O 0,45 exato não tem, gente. Tá vendo aqui, ó? Tem o 0,4505, que é esse. Tem o 0,4495. Aquele 0,45 exato, nós não temos aqui. O 0,45 ele tá bem no meio desses dois, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar bem a média, o valor que tá bem no meio desses dois aqui, ó. Porque o 0,45 tá bem no meio dos dois aqui. Então, eu faço 0,04 mais 0,05 dividido por 2. Para pegar a média. Isso vai dar 0,04,5. Aí, gente, nesse valor aqui, 0,04,5, eu vou somar com o valor que está aqui, ó, que é 1,6. Então, 1,6 mais 0,04,5. Isso vai dar 1,645. Então, o parâmetro da tabela Z de C é 1,645. Qual número aleatório? Não foi aleatório, hein? Qual que você está falando? De qual número? Esse 0,475, ele é do outro exercício, tá? Eu não estou olhando ele, eu estou olhando o que está em verde hoje. Esse aqui, eu olhei para ver esse exercício aqui, ó, 0,475, tá? O de hoje é o que está aqui, ó, 0,45. É esse valor que eu tenho que procurar na tabela. Então, o 0,45, ele está aqui. É que eu não tenho ele exato, tá vendo? Eu tenho 0,4505, 0,4495. O 0,45 é o número que estaria bem no meio dos dois. Como ele é o que está bem no meio, a gente pega bem o meio aqui do 0,04 e 0,05, que é o 0,04,5.
Aí eu somo o da coluna com o número que está na linha, que é 1,6. Então vai ficar 1,6 mais 0,045. Então é 1,645. Então, lá naquele exercício, o parâmetro z de c é... Beleza. Quanto que eu falei mesmo? Até esqueci. 1,645. Ô, Juan, a tabela eu não coloco na prova porque são 3 tabelas, né? E aí, se colocar lá no formulário, ele fica muito pesado. Quando vocês vão carregar para fazer a prova, fica demorando. Aí fica dando erro na prova, né? Aí os alunos reclamam. Então eu coloco ele no Zoom, no slide. Aí quem precisar pede. Só que mesmo no slide fica ruim, né? Que tem que colocar vários slides. Se vocês consultarem, é mais fácil, né? Vocês podem consultar aí que vocês têm o material. Então deu 1,645 aqui o parâmetro. Aí, gente, na apostila, como eu falei, tem 3 tabelas, né? Essa daqui, deixa eu ver aqui na apostila qual página que tá. É na página 40 e pouco. É a 45, a 47 é igual, é a mesma. Então, página 45 ou 47. Certo? Harrison, são 3 tabelas porque para frente tem mais. A gente vai ver as outras hoje, tá? Então, tem mais essa e mais essa. É que uma é para amostra grande, outra é para amostra pequena, a outra é para desvio padrão e variância. Então, por isso que são 3, tá? Bom, gente, então continuando. 1,645 é o valor da tabela. Calculando o erro. A margem de erro é o Z de C, essa formulinha aqui, ó. Que eu mostrei lá semana passada. O parâmetro da tabela vezes o desvio padrão dividido pelo número de elementos. Então, Z de Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz do número de elementos. É 1,645. O desvio tá como essa aqui, é a mesma coisa, tá? 0,78. Raiz do número de elementos, que é 40. Então, o erro é igual. Aí faz essa conta. 1,645 vezes 0,78 dividido pela raiz de 40. Deu 0,202 aqui no meu. Confere aí, vê se não é isso mesmo, gente. 0,20 aqui. Aí nós vamos fazer o intervalo de confiança.
Eu vou postar o link depois, tá? No Teams, mas eu não postei ainda a tarefa porque a gente combinou que vai entregar no final, né? Então, ainda não postei. Só quando for tudo junto. Então, o intervalo de confiança é a média menos o erro. E a média mais o erro. A média, gente, é 2. Quanto que deu aqui? 2,49. Aí menos o erro, que é 0,20. É menor que o Mi, que é menor que 2,49, mais o erro, que é 0,20. Fazendo aí essa conta aqui, 2,49 menos 0,20 é 2,29. Dois e 49 mais 0,20 aqui, tá? Eu coloquei 0,29. É 0,20. Dois e 49 mais 0,20 é 2,69. Então, a média da população está entre 2,29 e 2,69. Beleza? Isso quer dizer o quê, então? Que se a média daquela amostra de 40 pessoas é 2,49, a média da população com 90% de confiança, que é a média da população inteira, é um número que está entre 2,29 e 2,69. Certo? O que que é o E mesmo? Qual? O E? Esse aqui? Isso, o que que ele é? O E é o erro. O É a erro? margem de erro. É aquele que, quando a gente fala lá, a margem de erro é de 5 pontos para mais ou para menos, né? Então, o E é isso que ele significa. É que, como esse caso a média é bem pequenininha, né? Que é 2,49, então o erro é 20 décimos. Então, 20 décimos para mais, 20 décimos para menos. Entendeu? Obrigado. Ah. Nossa, o meu computador estava no último volume aqui. Tomei um susto quando você falou. Foi alto. Baixei um pouquinho agora aqui para ficar mais normal, né? Quando alguém falar. O desvio padrão para calcular na calculadora é que aquele que a gente estava fazendo, né, Harrison, ele era para regressão linear. Agora, para você fazer aqui, não é no 3, não, é no mode 2. É nesse 2 aqui do S que está escrito SD, estatística, tá? Porque aquele lá era a regressão linear, que aí vai, quando tem o par, né, de números, e esse aqui não tem o par, é só um número. Certo? Por isso que não dá, porque aquele lá da regressão você tem que pôr os dois, né? Tem que pôr aquela vírgula, o número, a vírgula, outro número. E aí esse aqui não, esse aqui é de um só. Esse aqui eu expliquei naquela primeira aula lá. Se olhar lá no slide da primeira aula, tem o passo a passo. Mas geralmente, desse exercício de intervalo de confiança, pessoal, eu já coloco pronto na prova, não peço para calcular, tá?
Eu peço para calcular o desvio só naquele de regressão mesmo. Certinho esse aqui? Podemos ir para o próximo? Então, olha lá o próximo agora. Esse aqui é quase o mesmo esquema, gente, mas aqui ele já deu a média e o desvio pronto. Então, a gente não precisa fazer essa primeira passagem aqui, daí fica mais fácil, né? Então, olha lá. As alturas dos alunos do sexo masculino de uma universidade apresentam distribuição normal. Para estimar a média de altura dessa população, foram observadas as alturas de 100 alunos. Então, ele pegou uma amostra com 100 alunos, tá? N igual a 100. Obtendo-se X média igual a 170. Então, a média, 170 centímetros. Então, a média das alturas é 1,70 m, com desvio padrão de 20 centímetros. Determine um intervalo de confiança de 95% para a média populacional. Então, intervalo de confiança de 95%. Nesse caso aqui, para o intervalo de confiança, 95% é a mesma coisa que 0,95. 0,95 você divide por 2, para poder procurar lá na tabela, vai dar 0,47,5. 0,475. Aí eu vou procurar esse parâmetro lá na tabela, tá? O 0,475. Então, volta lá na tabela da página 47, que é essa daqui. Esse daqui a gente já fez, gente, ó, tá aqui. 0,475. Aí o número que está na mesma linha que ele é 1,9. E o que está na mesma coluna é 0,06. Então, 1,9 mais 0,06 vai dar 1,96. Então, esse é o parâmetro para 95% de confiança. Então, o parâmetro aqui, Z de C, é 1,96. Feito isso, determinar o intervalo de confiança, né? Então, a gente vai fazer a margem de erro primeiro, para depois o intervalo de confiança. Então, margem de erro é o Z, o parâmetro da tabela, vezes o desvio, dividido pela raiz do número de elementos. O erro, então, é
O Z deu 1,96. Aqui o sigma é o desvio, que é o mesmo que o S, tá? 20. Sobre a raiz quadrada de 100. Pessoal, faz a conta aí e vê quanto que dá, que eu espero vocês. Aqui perguntaram por que eu dividi por 2. Tem que dividir por causa da curva normal que eu expliquei na aula passada. Que é essa daqui, ó. Porque a gente pega a metade aqui do intervalo, né? Abaixo da curva normal. Então, aqui eu tenho 95% abaixo da curva. Como aqui é o zero, então é metade para cá, metade para lá, tá? Nesse caso de amostra grande, sim. Tem outro caso que a gente não vai dividir, tá? Mas nesse caso, sim. A gente divide sempre que está fazendo o intervalo de confiança para amostra grande. A amostra grande é quando tem 30 elementos ou mais. Então, fizeram aí, gente, a conta. A Isabela já me mandou o valor aqui. É isso mesmo, Isabela. A amostra pequena não divide. Eu vou mostrar daqui a pouco como que faz a amostra pequena, tá? Pronto, gente. Quem fez aí a conta? Isso aí. Então, o erro deu 3,92. A margem de erro aqui é 3,92. Aí o intervalo de confiança. Achou alta, Lucas? Se a gente considerar que a média é 1,70, não é tão alto, né? Porque 3,92 é praticamente 4, né? Se eu for pensar nos centímetros aí, é 4 centímetros. Para uma altura de 1,70, então é 4 centímetros para mais e 4 centímetros para menos. Não é muito grande, não é muito alta, não, essa margem, viu? Comparando aqui, né, nesse contexto aqui. Não é tanto. Para 3 e pouquinho, para 170, não é muito, não. Então, o intervalo de confiança é a média menos o erro a média mais o erro. Então, fica 1,70 menos 3,92, é isso aí mesmo. 1,70 menos 3,92. 1,70 mais 3,92. Aí, 1,70 menos 3,92 vai dar 166,08. Pode até aproximar aí, arredondar para 166, tá? 1,70 mais 3,92 vai dar 1,73,92. Eu poderia arredondar para 1,74, né? Então, essa é a margem de erro. Aliás, esse é o intervalo de confiança, né? A margem de erro é essa. Então, esse intervalo de confiança quer dizer o quê? Que se a amostra de 100, para uma amostra de 100 alunos, a média de altura é 1,70, com 95% de confiança, a média de altura da universidade, né, de todos os alunos da faculdade aí, está entre 166 e 174 aí aproximadamente, tá? Então, a média vai estar entre esses dois valores. Não é muito alto, não. Seria mais alto se fosse mais que 10 aí o erro.
Mas esse erro aí não é muito alto, não, para esse valor. Beleza? A tarefa é, vamos entregar até final de outubro, tá? Eu vou marcar a data ainda, não marquei. Que é até a próxima data da prova. O S é o desvio padrão. Que nesse caso ele deu, né? Ele forneceu o valor. Lembra que lá no outro exercício eu tive que calcular, né? Aqui, quando ele fornece, fica mais rápido, né? Então, a gente já tem o S, aí já fica mais rápido. Por enquanto, só uma, Douglas. Depois que acabar esse capítulo aqui, eu peço mais uma, né? E assim vai. Tem pouco, por enquanto, hein? Pedi uma que tem 2 páginas só. Continue assim, né? Ó, preguiça. Eu postei no Team só os slides, né? A tarefa eu não postei ainda, que eu vou postar quando tiver tudo, tá? Quando tiver o link. E aí já posto o link. Eu só coloquei aqui no slide. A tarefa até agora, eu passei a página 37 e 39. Até agora foram só essas 2 páginas. Bora continuar então? Até aqui alguma dúvida, gente? Tá de boas? Então, bora lá. Intervalo de confiança para média quando a gente tem amostra pequena agora, tá? Então, a gente estava fazendo para amostra grande. Como eu falei na semana passada, a amostra considerada grande, estava aqui, gente, ó. Quando o número de elementos é maior ou igual a 30, tem mais que 30. A gente considera a amostra pequena quando ela tem menos que 30. Então, 29 ou menos, tá? Menos que 30 é a amostra pequena. O esquema para fazer é quase o mesmo. A única coisa que vai mudar é a tabela, é na hora de calcular na tabela, tá? Então, a margem de erro. O erro é o T de C. Esse T de C é a mesma coisa que é da tabela, o parâmetro da tabela. Não é a mesma coisa porque a tabela é diferente, né? Mas é o parâmetro que a gente tira da tabela. Vezes S, que é o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de elementos, que é o N. Então, a fórmula é praticamente igual, o que muda só é o nome do parâmetro da tabela, que lá era Z de C, né? Aqui é T de C. O intervalo de confiança, pessoal, para a média da população, eu faço a média menos o erro, a média mais o erro. Então, intervalo de confiança, média menos o erro, a média mais o erro, que é o mesmo que o outro. Uma outra coisa diferente que vai ter nesse é esse grau de liberdade. Grau de liberdade da pesquisa é o número de elementos menos um. Então, é N menos 1. Então, se eu tiver uma pesquisa lá que foi realizada com uma amostra de 20 pessoas, o grau de liberdade é sempre 1 a menos. Então, o GL é 20 menos 1, que é 19.
tá? Então, por exemplo, né, uma pesquisa foi realizada com uma amostra de 20 pessoas. O GL, então, é 20 menos 1, 19. Esse GL nós vamos usar porque a gente vai precisar dele para procurar o valor da tabela. A tabela é essa daqui, gente. Essa tabela, deixa eu ver, acho que é a página 50, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Isso, é a página 50, tá? Então, a gente vai ver o GL aqui nessa coluna, que é o grau de liberdade, e os valores do nível de confiança aqui, nessa linha. E a gente vai ver onde que está o parâmetro. Certo? Então, margem de erro, para fazer a margem de erro, o erro é igual o parâmetro da tabela T de C vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Intervalo de confiança é a média da amostra menos o erro, a média da amostra mais o erro. O grau de liberdade GL é o número de elementos menos 1. Então, é N menos 1. Com o GL, você vai vir aqui nessa coluna da tabela, procurar o GL e aqui nessa linha procurar o valor do nível de confiança que nós queremos. Então, um exemplo. Uma amostra, exemplo da página 51. Eu voltei aqui um pouquinho, a gente estava no exercício da página 59, mas é que esses exercícios eram da amostra grande. Aí eu voltei aqui para explicar a amostra pequena. Então, exemplo da página 51. Numa amostra de 15 elementos, extraídas de uma população com distribuição normal, forneceu uma média de 5,40, com um desvio padrão de 0,80. Construir um nível de confiança de 90% para a média dessa população. Confiança C, 90%. Colocando esse 90% em número decimal, é 0,90. Aí, com esse valor aqui, vamos lá na tabela, tá? Então, na tabela, ainda falta o GL, grau de liberdade. O da amostra pequena não divide, tá? A amostra pequena não. Então, não vamos dividir, vamos deixar assim. O que tem que fazer aqui é aquele GL, o grau de liberdade. Tem que ser o número de elementos 15 menos 1. 14. Então, com esse GL e esse nível de confiança, a gente vai procurar o valor da tabela. O David, quando é citado distribuição normal, quer dizer que ele pertence a uma probabilidade, né, que pertence à distribuição normal. Existem casos que podem não ser normal, mas não é que ele não é normal o resultado, é que ele não é uma distribuição normal. Então, ele não vale aquela probabilidade da tabela. É só isso, tá? Não quer dizer que não é normal, é que não vale a probabilidade da tabela. Mas é muito raro isso aí de acontecer. A maioria é distribuição normal. Então, aqui na tabela, essa tabela para amostra pequena, tá? Vou anotar aqui, ó. Amostras pequenas. Então, você vai pegar o GL14, que está aqui. O nível de confiança 90%, que está aqui.
Aí vai cruzar os dois, gente, vê em qual valor que dá. Então, aqui, ó. Cruzando esses dois, vai estar aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, GL 14. O nível de confiança 90%. Então, 14 com 0,90, 1761. Então, agora, vamos fazer a margem de erro, que é o T de C vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos. O erro, então, é... O T de C é 1761. Aí, por a outra caneta. Deixa aqui mesmo. 1,761 vezes o desvio padrão é 0,80 dividido pela raiz quadrada do número de elementos. O número de elementos é 15. O erro, então, é igual. Faz essa conta aí para ver quanto dá. 1761 vezes 0,80 dividido pela raiz de 15. 0,36 deu aqui o meu. Deixa eu conferir. 1761, isso, 0,36 vezes 0,80 dividido pela raiz quadrada de 15. 0,36, beleza. Lembrando que aqui tem que usar o 15, tá? Não é o 14, não. O 14 é só para a gente pesquisar na tabela. Então, 0,36. Aí, intervalo de confiança. O intervalo de confiança é a média menos o erro e a média mais o erro. Então, a média é 5,40 menos o erro, que é 0,36, menor que mi, que é menor que 5,40 mais 0,36. Quanto que vai dar isso aí? 5,40 menos 0,36 é 5,04. Cinco e 40 mais 0,36 é 5,76. Então, quer dizer que
Se para uma amostra de 15 elementos, a média foi de 5,40, com a confiança de 90%, nós temos que a média da população inteira é um número entre 5,04 e 5,76. Então, esse é o intervalo de confiança. Certinho? E aí, gente, para terminar. Passou rápido a hora. Já está quase acabando o horário. A gente tem aqui para terminar, né? A gente tem um intervalo de confiança para a variância e para o desvio padrão. Então, esse aqui é a terceira tabela que eu falei para vocês que a gente vai usar. Então, a gente viu a margem de erro para a média quando a amostra é grande, que foi a primeira. A margem de erro para a média quando é a amostra pequena, que foi a segunda. Agora, a gente vai ver a margem de erro e intervalo de confiança para a variância e o desvio padrão. Esse aqui é para amostra pequena ou grande, tanto faz, tá? E aí vai ter a terceira tabela. Para esse, a gente usa a tabela que chama tabela de Qi quadrado. Essa daqui é a mais utilizada na estatística, na verdade, né? A tabela de Qi quadrado é essa daqui. Essa, ela tá na página, deixa eu conferir aqui, 54. Então, tabela de distribuição de Qi quadrado. É página 54. Qi quadrado é um símbolo. É esse X puxado aqui, ó. Isso aqui a gente lê como Qi quadrado, tá? Que é esse X puxadinho aqui, elevado ao quadrado, Qi quadrado. Para fazer esse intervalo de confiança, nós temos que primeiro fazer os valores do alfa 1 e alfa 2. O alfa 1 é 1 menos o nível de confiança dividido por 2. Então, tem lá o nível de confiança de 90%. Eu faço 1 menos 0,90 dividido por 2. O alfa 2 é o nível de confiança mais 1 dividido por 2. Então, tem lá confiança de 90%. Eu faço 1 mais 0,90 dividido por 2. Esses valores alfa 1 e alfa 2, eu vou usar eles para procurar na tabela o valor do Qi quadrado, tá? Então, esse Qi quadrado aqui do alfa 1 e o Qi quadrado do alfa 2 são parâmetros que a gente vai pesquisar na tabela. Então, eu vou ter aqui, ó, na tabela, o GL. Então, eu tenho lá 30 elementos, o GL é 20, então vai estar nessa linha aqui. Aí, o alfa 1 deu 0,10, então eu vou pegar a linha do 20 com 0,10, vai ser esse valor aqui, o valor do Qi quadrado, tá? E aí, o alfa 2 deu 0,99, então eu vou pegar esse valor aqui com esse. Esse é o resultado do Qi quadrado. Essa tabela, na verdade, pessoal, aqui na apostila eles colocaram só a parte que a gente vai usar, mas se vocês pegarem na internet, tem a tabela maior, mais completa, com mais valores, tá? A tabela aí vai ser maior. Aqui tem, basicamente, os valores que a gente vai usar. Então, o intervalo de confiança para a variância populacional. Nesse aqui é direto o intervalo de confiança, porque aqui eu faço o erro primeiro, né? Margem de erro. Depois o intervalo.
Aqui a gente nem vai fazer a margem de erro, porque a gente já vai calcular aqui direto, tá? Então, já faz intervalo de confiança direto. Então, é n menos 1, número de elementos menos 1, vezes a variância dividido pelo Q quadrado do alfa 1. E n menos 1 vezes a variância dividido pelo Q quadrado do alfa 2. Os dois são iguais, o único que vai mudar é o Q quadrado, porque o primeiro é do alfa 1, que eu fiz 1 menos o nível de confiança por 2, o segundo é do alfa 2, que é 1 mais o nível de confiança por 2. Para o desvio padrão, a fórmula é a mesma, só tira a raiz dos dois lados. Então, tira a raiz quadrada aqui, tirou a raiz quadrada aqui. Aí você tem o intervalo de confiança para o desvio padrão, tá? Então, gente, n menos 1 vezes a variância dividido pelo Q quadrado do alfa 1. N menos 1 vezes a variância dividido pelo Q quadrado do alfa 2. O Q quadrado são valores que a gente pesquisa nessa tabela aqui. Então, a tabela de Q quadrado, com base no valor do alfa 1 e do alfa 2. Então, a gente vai ter sempre dois valores de Q quadrado. Tá certo? Esse, gente, a gente ainda tem exemplo e exercício dele. Mas aí, como falta 5 minutos, não vai dar tempo de fazer hoje. Então, eu nem vou começar a fazer hoje, senão a gente vai passar muito do tempo, tá? Então, eu vou deixar só explicado. Na semana que vem, a gente retoma, então, dessa parte aqui. Então, eu explico novamente aqui o intervalo de confiança para a gente fazer esses dois exercícios aqui que faltam, que é do intervalo de confiança para o desvio padrão e para a variância. Fechou, então? Alguma dúvida por enquanto? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, tá? Para quem não tiver dúvida, então, a gente vai continuar semana que vem. Hoje não dá tempo mais de fazer o exercício. Então, até a semana que vem, gente. Boa noite. Bom fim de semana aí para vocês, tá? Tchau, tchau. Feliz outubro, né? Que vai entrar. Isso aí.